Você já pode ter ouvido falar que a análise fundamentalista não olha para o preço das ações na hora de escolher quais comprar ou quais vender. Mas como tudo no mercado financeiro, as coisas não são absolutas. Na verdade, a análise fundamentalista não olha só para o preço das ações, mas essa pode ser uma informação importante para avaliar e comparar ações, principalmente se o preço for combinado com outras informações para formar indicadores mais completos. Nesse vídeo, eu vou apresentar 3 indicadores com preço: preço sobre lucro, preço sobre EBIT e preço sobre EBITDA. Então, fique comigo até o final para aprender como eles são calculados e usados para escolher ações. O primeiro indicador é o P/L, ou seja, preço pelo lucro. O cálculo, como o próprio nome indica, é bem simples, mas deve ser feito em 2 etapas. Primeiro, você toma o lucro líquido da empresa nos últimos 12 meses e divide pela quantidade de ações. Por exemplo, se uma empresa tem 10 milhões de ações e teve um lucro líquido de 120 milhões nos últimos 12 meses, o valor será de 12. Em seguida, você divide o preço da ação por esse valor. Assim, se a ação está sendo negociada a R$ 18, o preço sobre lucro será de 1,5. E significa que, para cada R$ 1 de lucro que a empresa gera, os investidores pagam R$ 1,50 pela ação. De maneira geral, quanto mais baixo o preço sobre lucro, mais atrativa a ação, pois isso significa que você paga menos pelas ações em relação ao lucro que elas geram. O segundo indicador formado com o preço é o P/EBIT, ou preço sobre EBIT. Vale a pena lembrar que EBIT é o lucro antes de juros e impostos, também conhecido como LAGIR. Para calcular esse indicador, o processo é idêntico ao que você utiliza para calcular o preço sobre lucro. Mas, em vez de utilizar o lucro líquido dos últimos 12 meses, você deve utilizar o EBIT do mesmo período. Ou seja, você divide esse valor pela quantidade de ações da empresa. Por exemplo, se a empresa tem um EBIT de 75 milhões e 15 milhões de ações, o resultado será de 3. Em seguida, divide o preço da ação por esse número. Supondo que as ações da empresa, no nosso exemplo, sejam negociadas por R$ 36, o resultado será de 12. O preço sobre EBIT é importante porque o EBIT reflete apenas o lucro da empresa com sua atividade econômica, diferente do lucro líquido, que inclui ganhos com atividades financeiras. Ou seja, ele está associado com a capacidade da empresa para gerar lucro a partir do seu modelo de negócio. Novamente, quanto menor o preço sobre EBIT, melhor. Isso significa que as ações estão mais baratas em relação à capacidade da empresa para a geração de lucro com sua atividade econômica. E o que é EBITDA? É o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, conhecido em português como LAGIDA. Novamente, o procedimento de cálculo é idêntico, substituindo o lucro líquido, ou EBIT, pelo EBITDA da empresa nos últimos 12 meses. Então, suponha que uma empresa teve EBITDA de 80 milhões, com 200 milhões de ações e preço de R$ 6 por ação. Nesse caso, o preço sobre EBITDA será 6 dividido por 0,4, ou seja, será de 15. Usamos o preço sobre EBITDA para avaliar ações porque, ao contrário do EBIT, o EBITDA leva uma consideração à depreciação e amortização dos ativos da empresa. Por isso, ele é ainda mais preciso para determinar o potencial de geração de caixa em longo prazo, conforme os ativos vão sendo consumidos. Por exemplo, uma empresa pode ter muitos ativos de alto valor, como maquinários. No preço sobre EBIT, esses ativos vão levantar o resultado da empresa. Mas a verdade é que esses maquinários vão se desgastar e perder valor com o tempo. O preço sobre EBITDA reflete isso. Mais uma vez, para esse indicador, quanto menor o resultado, melhor. Isso indica que as ações estão mais baratas em relação ao seu potencial de geração de caixa, já considerando o impacto da depreciação dos ativos. Esses são os 3 principais indicadores que utilizam o preço para avaliar e comparar ações em uma análise fundamentalista. Se você quiser aproveitar e aprender mais sobre esse tipo de análise, nós temos um vídeo no canal com 5 livros indispensáveis para avaliar ações. Vale a pena conferir, o card está na tela e não se esqueça de deixar um comentário aqui embaixo com os indicadores que você quer conhecer nos vídeos da Renova Invest. Até a próxima!